de um planeta, uma moeda de um país, perdão. Talvez quando colonizarmos Marte, alguma coisa assim, poderíamos trocar moedas de planetas, mas você pode trocar a moeda de qualquer país por a moeda de um outro país também qualquer, sem maiores problemas, ok? Muito bem. Então, já iniciei aqui também a gravação para vocês poderem acessar isso depois. Feito esses avisos iniciais, vamos lá. Pessoal, só que esse preço da moeda internacional em reais, que é o que nos interessa, né? Não adianta a gente ficar falando aqui em pesos argentinos, a cotação do peso argentino no ien japonês. É possível? Mas não. O que nos interessa normalmente é a cotação do dólar, do euro, né, no que diz respeito ao real, que é a nossa moeda. Isso é o que nos interessa. Para que a gente possa ver esse impacto que existe na moeda, no câmbio, perdão, a gente vai ver alguns exemplos, tá? Eu acho que é mais fácil a gente mostrar alguns exemplos que fica mais tranquilo. O que a gente vai ver? Nós vamos ver 3 situações. A gente vai partir de uma situação inicial. Essa situação inicial, na verdade, é uma situação hipotética, tá? Para o semestre que vem eu vou ter que alterar isso, porque o câmbio hoje está tão alto que essas situações ficam meio fora da realidade, tá? Mas não tem muito problema, a gente altera isso para o semestre que vem. Vocês vão ver que não vai fazer diferença. O importante é prestar atenção, ok? Vamos lá. A primeira situação, pessoal, que a gente vai examinar é a situação do exportador. Nós vamos ver qual é o impacto do câmbio na vida do exportador. E aí a gente vai ter 3 situações. A situação A, que é a situação inicial. Depois a gente vai sair da situação A, vai para a situação B, volta para a situação A e vamos para a situação C. Ok? A gente vai fazer umas simulações aqui de uns cenários. Ok? Tudo muito simples, tudo muito tranquilo, mas é importante que você preste atenção. Pessoal, quando a gente fala de câmbio, normalmente o que nos interessa é analisar a mudança. Se o câmbio ficar parado por muito tempo num determinado valor, provavelmente essa estabilidade não vai gerar para nós os efeitos que a gente quer ver. O que a gente quer ver, na verdade, são os efeitos da variação. A variação é que é o mais importante. Se fosse uma turma de engenharia, né, a gente daria aqui alguns exemplos de matemática que seriam interessantes, mas não é o nosso caso. Tá? Vamos, então, aqui exemplos bem básicos. Vamos começar a falar, então, do exportador. Ok, pessoal? Vamos começar a falar do exportador. Vocês estão vendo aqui a tela. Nessa tela, a gente vai, então, começar a analisar o exportador. Ok, pessoal? E a gente vai imaginar uma situação aqui hipotética, tá? Essa situação hipotética, ela vai se repetir para ficar mais fácil, ok? Vamos lá. Qual é a situação hipotética? Eu estou exportando 1.000 produtos. Esse produto é 100% nacional, ou seja, é um produto que é 100% nacional. Ele não tem nenhuma peça, ele não tem nenhum componente importado. Ele é um produto nacional. Eu estou exportando algo que é genuinamente brasileiro, ok? Eu vou exportar 1.000 produtos, como vocês podem estar vendo aqui, são 1.000 produtos a um preço de $10. E aí você vai me perguntar, mas Adriana, por que o preço está em dólar? Porque no mercado internacional, os preços não são cotados em reais. Os preços são cotados em dólares. Óbvio, né? A gente não tem aí uma cotação utilizando o dólar, porque não faz muito sentido utilizar reais no mercado internacional. A cotação é sempre em dólares. Bom, eu vendi 1.000 produtos a $10, eu vou ter uma receita de $10.000.
o que não é muito complicado da gente entender. 1.000 produtos, $10, $10.000. A taxa de câmbio inicial, pessoal, que a gente está trabalhando, é uma taxa de câmbio de 2 para 1. 2 para 1, 20. 2 para 1, 10 para 20, 100 para 200, 1.000 para 1.200, perdão, 1.000 para 2.000, 1.200, eu estou maluco. 1.000 para 2.000, 10.000, 20.000. Então, a minha receita em reais vai ser 20.000. Pessoal, eu estou seguindo exatamente como a gente está tendo. Eu estou seguindo exatamente as nossas notas de aula, tá? Veja, vamos imaginar que o custo de produção seja um custo de 15.000, ok? O custo vai ser 15.000. Deixa eu voltar aqui para mim. Hernani, para mim tá normal. Para mim tá bem normal. O restante do pessoal tá ruim a imagem? Tá. Deixa eu tentar ver aqui alguma coisa que eu possa fazer para melhorar. Estranho que para mim tá bem normal. Deixa eu ver aqui, gente. Eu vou tentar sair e voltar, ok? Só um segundo. Voltei, pessoal. Reativei o microfone. Tá funcionando. Vocês conseguem me ver? Melhorou, Fabiola? Lucas, melhorou? Melhorou. Ok. Deixa eu tentar reabrir aqui a apresentação. Vamos ver se o problema também é a apresentação, né? Mas vamos lá. Vamos tentar aqui voltar à apresentação. Então, como a gente estava falando, o que a gente tem aqui é um custo de produção, de 15.000. Ora, ele gastou 15.000 e ganhou 20. Se ele gastou 15.000 e ganhou 20, o lucro dele vai ser de 5.000. Ou seja, a gente não tem aqui acredito eu, muita dificuldade para entender isso, né? Ou seja, há um lucro que é de 5.000. Ok, pessoal? Então, o que a gente tem? A gente tem uma situação inicial em que o dólar está 2 para 1, que é uma situação já antiga, né? Porque, na verdade, o dólar já está batendo quase 6, mas uma situação de 2 para 1, ok? Essa é a situação inicial. Com essa situação inicial, eu ganho $10.000, que eu transformo em R$20.000. Eu pago todos os meus custos de produção, 15.000, e sobra 5.000 para mim de lucro, ok? Essa é a situação inicial. Vamos imaginar agora que o dólar de 2 para 1 ele caia, ou seja, a taxa de câmbio vai cair. Ela está em 2, ela vai para 1. A taxa de câmbio caiu. Vamos imaginar essa situação, ok? Nessa situação, que a gente vai chamar aqui de segundo momento, o que vai acontecer, pessoal? Eu continuo tendo 1.000 produtos,
ok? Eu continuo tendo 1.000 produtos, eu continuo vendendo pelo mesmo preço. Adriano, mas o dólar caiu, isso não vai alterar o preço do mercado internacional? Não, não altera. Porque o que acaba acontecendo, pessoal, é que, na verdade, o mercado brasileiro ele acaba sendo um dos 10 maiores, nós somos uma das 10 maiores economias do mundo, mas o nosso mercado é muito pequeno, tá? Então, se fosse o mercado da União Europeia, o mercado americano, tá? É o mercado da China, isso poderia alterar o mercado internacional, mas no caso brasileiro, não necessariamente, tá? Então, o preço no mercado externo vai permanecer o mesmo. A minha receita em dólares permanece a mesma, tá? Só que agora a gente tem que prestar atenção na taxa de câmbio. Quando é 1 para 1, os meus 10 mil reais, vão virar o quê? 10 mil, perdão, os meus 10 mil dólares vão virar 10 mil reais. Quando eles virarem 10 mil reais, na medida em que o meu custo permanece o mesmo, o meu lucro agora, na verdade, vai ser um prejuízo de 5 mil. Veja, eu não mudei nada, eu não alterei o custo de produção, eu não alterei o salário das pessoas, eu não aumentei impostos, eu não melhorei nem piorei a situação da fábrica, eu só mudei o câmbio. E esse cara que ganhava 5 mil, ele passou a ter um prejuízo de 5 mil. E aí vamos imaginar o seguinte, pessoal, nós já comentamos isso. O empresário, o que, que ele faz? Ele tem todo o negócio dele para ganhar dinheiro. O negócio dele está colocado ali para ele ter lucro. O lucro é o objetivo. Ninguém nunca viu um empresário falando assim: o meu sonho é perder tudo. O meu sonho é perder todo o meu dinheiro e morar embaixo da ponte. Eu quero ter prejuízo. Gente, isso não existe. Racionalmente, isso não faz sentido. O cara está ali para ter lucro. Adriano, mas ele pode não ter lucro, porque pode ter um problema, pode ter uma pandemia, pode ter um concorrente, pode ter. Exato. Se vai ter lucro, se não vai ter lucro, é uma outra questão, tá? Mas a ideia sempre é: o meu objetivo é ter lucro. O meu objetivo é obter lucro, tá? Ora, se eu estou num negócio e começo a ter prejuízo, o que eu vou fazer? Gente, não precisa, né, ter doutorado em economia para saber. Se eu estou num negócio e estou tendo prejuízo, ou eu vou mudar, vou passar a vender outra coisa, ou eu saio desse negócio. No nosso caso aqui, o que esse cara vai fazer é parar de exportar. Porque exportar para ele virou um negócio péssimo. Exportar para ele virou algo muito ruim. Mil perdões, pessoal. Tomei um iogurte, agarrou alguma coisa na minha garganta de café da manhã e não estou conseguindo engolir. Acho que foi. Vamos lá. Mil perdões. Esse cara vai parar de exportar. Ele vai fazer o quê? Ele vai vender esse produto no mercado interno. Ele vai tentar vender outra coisa. Gente, pede para ela tentar de novo. Eu não recebi nenhum pedido aqui, tá? Eu não consegui nenhum pedido, eu não recebi nenhum pedido de tentativa de entrar, não. O último que eu recebi já tem algum tempo, tá? Pede para ela tentar de novo, pede para ela tentar sair e entrar de novo, tá? Se ela não conseguir, eu saio e entro de novo, tá bom? Pede para ela tentar. Então, veja, se eu tenho prejuízo, eu vou parar de exportar. Então, qual é o primeiro efeito que a gente tem? Se eu tenho uma queda na taxa de câmbio, que era 2, foi para 1, se a moeda nacional se valoriza, se o real está valorizado, se o dólar se desvaloriza, a gente tem uma tendência da exportação
ser, digamos, desprestigiada. A exportação vai perder, digamos, o seu impacto. A exportação vai deixar de ser atrativa, porque exportar vai fazer com que eu perca dinheiro, ok? Então, quando a taxa de câmbio cai, a exportação tende a diminuir. E a palavra, pessoal, fundamental nossa aqui é tendência. Depois, no final da explicação, eu explico por que tendência. Maria Fernanda, a Fernanda conseguiu entrar? Ela já pediu? Vê lá com ela, senão eu saio e volto de novo para ela poder entrar. Ok? Não está conseguindo. Eu vou dar uma saidinha e vou voltar para ver se a gente consegue. Isso, Hernani, a taxa de câmbio cai, porque estava 2 para 1, foi para 1 para 1. Então, sempre que a taxa de câmbio cai, a tendência é que a gente não consiga exportar. Porque para exportar e continuar ganhando dinheiro nesse nosso exemplo, antes de liberar aqui a Fernanda, o que vai acontecer? Eu vou ter que tentar aumentar meu preço. Eu vou ter que tentar aumentar meu preço. Só que quando eu aumento o preço, eu vendo menos. Aliás, no mercado internacional, eu não vou vender nada. Então, sempre que a gente tem uma queda na taxa de câmbio, a conclusão que a gente vai ter é essa que está aqui embaixo. Uma queda na taxa de câmbio ou uma valorização da moeda nacional vai causar um prejuízo para o exportador. E ele vai ganhar menos dinheiro. E aí ele vai desanimar de exportar. Ok? Pessoal, só um segundinho enquanto eu vou sair e voltar para a Fernanda conseguir entrar. Bom, em tese até a Brenda também conseguiu entrar, vamos ver se a Fernanda consegue também. Ok, pessoal? Então isso é muito importante. Quando a gente tem uma situação em que o câmbio cai, uma situação em que o câmbio está em queda, o que a gente vai ter é uma dificuldade de exportação, ok? Vamos agora continuar aqui. Vamos passar para um terceiro momento. Vamos imaginar que agora a taxa de câmbio passou de 1 para 1 para 3 para 1, ou seja, ela estava em 1, 2, 3. A taxa de câmbio subiu. Estamos com uma taxa de câmbio mais alta. Com essa taxa de câmbio mais alta, a gente vai ter a mesma situação. 1.000 produtos, preço no mercado externo 1.000, preço no mercado externo 10, receita em dólar 10 mil dólares. O que vai acontecer, pessoal? 10, 1 para 3, 10 para 30, 100 para 300, 1.000, 3.000, 10.000, 30.000. A minha receita em reais, que normalmente é o que vai acabar me interessando até mais, a minha receita em reais, ela mudou. Agora eu tenho uma receita de 30 mil reais. E o custo permanece o mesmo, porque a gente falou que a nossa produção era toda era toda uma produção nacional. Qual vai ser meu lucro agora, pessoal? A gente vai ver que o lucro, ele agora mudou bastante. Eu tenho um lucro de 15 mil. Veja, eu não melhorei a situação da fábrica. A fábrica não está melhor. Eu não estou produzindo com mais eficiência. Eu não contratei funcionários melhores, comprei equipamento melhor, nada disso. Não tem o governo diminuindo os impostos. O que aconteceu aqui foi uma coisa só. Mudou o câmbio. E mudou o câmbio, olha como é que eu estou ganhando muito mais. Antes eu ganhava 5, agora eu ganho 15. Veja, pessoal, o que está acontecendo nessa situação? O aumento da taxa de câmbio ou
a valorização do dólar ou a desvalorização do real, tá? Gente, falar que o câmbio subiu, falar que o dólar se valorizou, ou falar que o real se desvalorizou é a mesma coisa, tá? Com a subida do câmbio, porque o câmbio era 2 foi para 3, então ele subiu, certo, pessoal? 2 foi para 3, então ele subiu, tá? Com a subida do câmbio, a gente tem um aumento grande no lucro desse cara. Se ele está ganhando mais dinheiro e o objetivo dele é ter lucro, por isso que ele montou um negócio, né? Se o objetivo dele é ter lucro, ele está tendo mais lucro, você acha que ele vai se empolgar mais com exportação ou ele vai desanimar? Não, estou ganhando dinheiro, ganhar dinheiro é ruim, não sei nem onde guardar mais dinheiro, não quero não. Gente, isso não existe. Se ele está ganhando mais dinheiro, exatamente, Hernani, a tendência dele é se empolgar. Ele vai querer exportar mais ainda. Tudo que ele vai querer fazer é exportar. Então a gente começa a ver uma primeira tendência. Com uma taxa de câmbio baixa, eu exporto menos. Com uma taxa de câmbio alta, eu exporto mais. Com uma taxa de câmbio alta, eu exporto mais. Então, a gente já tem um primeiro efeito aí que é bastante interessante. Ok, pessoal? Câmbio baixo, a tendência é exportar menos. Câmbio alto, a tendência é exportar mais. Pessoal, tendência. Porque a pergunta que você quer me fazer é o seguinte. Bom, então agora que o dólar está quase R$6, a gente vai arrebentar de exportar, né? Depende. Vamos deixar essa explicação do depende para daqui a 2 minutinhos, tá bom? Porque é uma tendência. Tendência pode ser que sim, pode ser que não, ok? Tendência. Mas a gente vai ver que não necessariamente isso é uma regra, é uma tendência. Para a gente poder chegar e falar da tendência, vamos falar agora do importador, tá? A gente já falou do importador e agora a gente vai falar já falou do exportador, perdão, e agora a gente vai falar do importador, tá bom, pessoal? O importador, a gente vai imaginar o seguinte, esse cara, ele vai nos Estados Unidos, é claro que agora não iria, né, porque com a pandemia tá difícil viajar, com o problema aqui no Brasil, o Trump quer até limitar ou até proibir a entrada de voos do Brasil para lá, né? Não sei se vocês acompanharam aí, porque a situação no Brasil está bastante complicada, não que nos Estados Unidos não esteja, mas eu acho que esses caras sabem de alguma coisa que a gente não sabe, até porque a gente está fazendo muito pouco teste, né, no que diz respeito à questão da Covid, mas vamos lá. Hoje você não faria isso, mas é um exemplo hipotético, tá, pessoal? É um exemplo hipotético. Então esse cara vai nos Estados Unidos, ele compra um laptop que custa $500. Adriano, por que $500? Porque facilita a conta, tá? E na penúltima vez que eu fui nos Estados Unidos, eu comprei um laptop que custou $500, tá? Então é só um exemplo hipotético aqui, tá? E ele compra esse laptop lá para vender aqui no Brasil, ok? Vamos imaginar que o preço do imposto, do frete, de tudo seja 500. A gente não precisa ficar fazendo cálculo de imposto, cálculo de transporte, tudo é 500, tá? Para facilitar a nossa conta. Vamos lá, pessoal. Primeira situação. Aquela primeira situação igual a gente fez antes, tá? Primeira situação. O dólar vai estar 2-1. Quando o dólar estava 2-1, o preço nos Estados Unidos, a gente já viu, né? O preço nos Estados Unidos ele não vai mudar porque o câmbio no Brasil mudou. O preço nos Estados Unidos vai continuar $500, tá? Deixa eu ver o que a Hernani botou aqui. Desculpa, eu não entendi o que você quis dizer com não é fortuito para a economia que as moedas estejam em pé de igualdade.
em pé de igualdade, se você coloca que a moeda tem que ser 1 para 1, não tem que ser 1 para 1, tá? É 1 para 1, 2 para 1, 50 para 1. Se você pegar aqui e ver a cotação, deixa eu ver aqui a cotação do Ien. Cotação do Ien, tá? Um real vale 20 ienes. Ienes é a moeda do Japão, tá, gente? Tá? R$ 1 vale 20 ienes. Ah, então o real é mais forte que o ien. Não, gente, isso é só um número. O que interessa para nós é estudar a variação, tá? 1 para 20 não significa que a moeda do Japão é uma porcaria. O Japão deve ser um dos países mais pobres do mundo. Não, não é. É só uma situação. O que interessa é a gente olhar a flutuação, tá? Então, em pé de igualdade, eu não entendi muito bem o que você quis dizer com isso, Hernani. Se em pé de igualdade tá 1 para 1. Não tem que estar 1 para 1, tá? O que interessa é a variação. Não, 1 para 1 não. Então, a gente tem que um ien, perdão, R$ 1 vale 20 ienes. O problema é que há 2 anos, R$ 1 valia 50 ienes. Ou seja, o real está desvalorizando, está perdendo o seu valor no mundo todo, tá? Isso é algo que para nós vai ver que tem alguma complicação. Mas não tem essa coisa de ser 1 para 1, tá? Pode ser 1 para 1, o ien é 20 para 1, tá? Mas não é essa a situação. O que nos interessa é a variação. Vamos olhar aqui a variação para você ver. Olha só. Até porque, vamos imaginar o seguinte, minha cunhada uma vez viajou para o Chile, e aí a moeda chilena, acho que o peso chileno, era 3 para 1, ou seja, com R$ 1 você comprava 3 pesos chilenos, ok? Com R$ 1 você comprava 3 pesos chilenos. E aí ela pensou, bom, se com R$ 1 eu compro 3 pesos chilenos, o real é uma moeda muito mais forte que o Chile, vou chegar no Chile e vai estar tudo baratinho. Beleza. Aí ela foi para o Chile. Pessoal, vou dar um exemplo aqui. Quanto é que está custando uma barra de chocolate na loja americana? Fala para mim aí. Me ajuda, mais ou menos. Quanto é que custa uma barra de chocolate na loja americana? R$ 5, falou aqui o Bernardo. Então vai ser R$ 5. Certo? Então, no Brasil, uma barra de chocolate custa R$ 5. Ela chegou no Chile e foi nas lojas americanas lá do Chile e a barra de chocolate custava 15 pesos. É a mesma coisa. Ah, Adriana, mas é 3 para 1. Ok. 5 aqui, 15 pesos lá. Não é nem mais caro, nem mais barato. Ok? O que interessa é a variação. Vamos para a variação então, pessoal. Então, esse laptop custa $500, como a gente viu, e o custo dele em reais vai ser R$ 1.000. Por quê? Porque para conseguir esses $500, eu preciso de R$ 1.000. Ok, pessoal? Para conseguir esses $500, eu preciso de R$ 1.000. Bom, ele vende esse produto no mercado brasileiro, ele vende por R$ 1.400. É o preço aqui no Brasil desse laptop. Tá até barato, né? Se você parar para pensar. R$ 1.400. Qual é o lucro dele, pessoal? O lucro por unidade que ele vai vender vai ser de R$ 400. Agora, vamos lá, vamos fazer aquilo que nos interessa, né? Vamos ver a variação, tá? A variação. Primeira variação, primeiro exemplo, gente. O dólar vai 1 para 1, ok? Primeira variação. O preço no mercado internacional continua o mesmo, não vai mudar, só que agora o custo dele em reais vai cair muito, pessoal. Por quê? Porque ele tinha um custo de 1.000
Porque ele precisava de R$ 1.000 para conseguir $500. Agora ele só precisa de R$ 500. O que ele vai fazer agora? Ele vai comprar um produto por 500 e vai vender por 1.400. O que está acontecendo, gente? O lucro desse cara está aumentando muito. O lucro dele, que era de 400, foi para 900. O lucro dele aumentou 125%. É um aumento muito grande. Veja, ele ganhava 400, agora ele está ganhando 500 por laptop. Ele vai se empolgar, ele vai querer vender mais laptop? Claro que vai, porque o lucro dele aumentou muito. Então, veja, quando a taxa de câmbio cai, a tendência é que a gente tenha uma importação maior de produtos. Por quê? Porque esses produtos vão ficar mais baratos para a gente, esses produtos vão ficar mais atrativos para o empresário. Então, vamos lá. Se o câmbio cai, a importação aumenta. E nós já vimos que se o câmbio cai, a exportação diminui. Ok? Ora, com uma taxa de câmbio mais baixa, se a tendência é exportar pouco e importar muito, a balança comercial, a gente lembra, pessoal, que a balança comercial, ela é a exportação menos a importação. Ora, se a balança comercial é exportação menos importação, eu estou exportando pouco e estou importando muito, a tendência é que esse resultado da balança comercial caia. A tendência é que esse resultado da balança comercial caia, podendo até, gente, ter um déficit, se você parar para pensar. Porque eu vou exportar tão pouco e vou importar tanto que eu posso até ter um déficit. Então, a gente tem aí um primeiro efeito. Com uma taxa de câmbio muito baixa, a tendência é que eu exporte pouco, importe muito, e a balança comercial tenha resultados ruins, podendo até ficar negativa ou deficitária, ok? Vamos imaginar agora uma outra situação, que é a situação do dólar mais alto, que é a situação do 3-1, tá? Nessa situação, que é um terceiro momento nosso aqui, do 3-1, o preço no mercado internacional permaneceu o mesmo, a gente não vai mudar, só que agora o custo desse cara mudou, porque para conseguir esses $500, o que ele precisa? Ele precisa de R$ 1.500. Ora, o preço dele, a gente já viu, a gente já falou, o preço desse produto no mercado brasileiro, é R$ 1.400. Logo, ele começa a ter um prejuízo de R$ 100. O que ele vai fazer? Ou ele vai tentar aumentar o preço no mercado interno, e esse produto que custava 1.400 vai subir, sei lá, para 2.000. E a gente já estudou, né? Se ele aumenta o preço, ele vende menos. Se ele vende menos, ele importa menos. Ou ele vai simplesmente desistir de importar e vai tentar vender um laptop nacional mesmo, porque o importado ficou muito caro. Então, quando eu tenho uma taxa de câmbio mais alta, como é o exemplo aqui que a gente está vendo, quando eu tenho uma taxa de câmbio mais alta, a tendência é que eu exporte mais, a gente já viu isso, e importe menos. Então, se eu tenho uma taxa de câmbio mais alta, uma taxa de câmbio que sobe, a tendência é exportar mais e importar menos. Logo, a tendência é ter um resultado melhor de balança comercial. Então, pessoal, quando a taxa de câmbio cai muito, quando o dólar se desvaloriza ou o real se valoriza, quando isso acontece, a tendência é que a balança comercial tenha resultados piores. Por quê? Primeiro, eu vou exportar pouco. Segundo, eu vou importar muito.
Quando o câmbio sobe muito, eu tenho um câmbio elevado. Quando o câmbio sobe muito, a tendência é que o resultado da balança comercial seja melhor. Por quê? Porque eu vou exportar mais e importar menos. Agora vamos falar da palavrinha mágica. Tendência. Tendência. Gente, tendência é uma coisa que pode acontecer, pode não acontecer. Tendência é uma coisa que pode ou não acontecer. Ok? Então você imagina, né? Tem aquela menina, tem aquele rapaz que você está sempre paquerando ali na faculdade, vocês já ficaram uma ou duas vezes e tal, vocês se dão muito bem, então tem uma tendência, de repente, de vocês começarem a namorar. Aí você vai conversar com essa menina, com esse rapaz, né? Falar assim, pô, será que a gente vai namorar mesmo? Vamos só ficar e tal, eu gostaria de namorar com você. E aí a menina vira para você, o rapaz vira para você e fala, olha só, a gente se pegou aí algumas vezes e tal, foi legal, mas eu não quero nada sério, não. Ou seja, você tomou um toco. Havia uma tendência de repente, vocês ficarem juntos? Havia. Só que tendência não acontece obrigatoriamente, tá? Então vamos lá. Vamos imaginar hoje. Fala, Hernani. É isso. A balança comercial tende a ter um resultado pior com um câmbio mais baixo e um resultado melhor com um câmbio mais alto. É isso. O que você não entendeu? Porque é exatamente isso, Hernani. Tá? Só que é tendência. Por quê, pessoal? Vamos imaginar o seguinte. Hoje a gente está com um dólar super alto, tá? Um dólar que está aí na casa quase dos R$ 6. Dólar bem alto. Ah, então quer dizer que amanhã o Brasil vai começar a exportar muito, vai bombar a exportação e a balança comercial vai estar bem. Não, não é que é confuso, né? É que na verdade é uma coisa que a gente não está acostumado muito a pensar, né? Mas entende isso. Se o câmbio está alto, a tendência é que eu exporte mais. Então eu vou ter um bom resultado de balança comercial. Se o câmbio está baixo, eu vou importar muito e exportar pouco, o resultado é pior. Mas por que é tendência, Hernani e restante da turma? Por um motivo muito simples. Primeiro, a gente está no meio de uma pandemia mundial. Então, se eu conseguir exportar, eu vou ganhar muito dinheiro. Mas eu vou conseguir exportar? A economia do mundo está meio parada, né? Então, talvez eu não consiga vender muita coisa. E aí é complicado. Segundo ponto, pessoal, existe uma coisa chamada contrato. Contrato ele é importante. Então você tem. Se eu exportar, eu vou ganhar muito dinheiro. Tá bom, mas você tem que ter um contrato com alguém para vender esse produto. Contrato de compra e venda internacional, mas tem que ter o contrato. Para ter o contrato, você tem que primeiro conseguir um cliente. Fechar as condições com ele, acertar o contrato, isso demanda tempo. Então não é assim, a taxa de câmbio subiu e amanhã eu estou ganhando dinheiro. Não. Você tem que conseguir um cliente, fechar o contrato, aí tem que assinar esse contrato, o contrato tem que ser bom para ambas as partes, aí vai mexer em cláusula. Isso demanda algum tempo. Terceiro ponto importante, pessoal. Você tem que ter um bom produto. Não adianta nada a taxa de câmbio estar alta, o seu produto ser ruim, você não vai vender. Ah, Adriano, se eu vender, eu vou ganhar muito dinheiro, mas o meu produto é ruim, eu não vendo. Ok, a exportação não aumenta. Ok, gente? Outra possibilidade, você tem que ter uma boa infraestrutura no país. Você tem que ter estrada, estrada de ferro, para levar esse produto até o porto. Levando esse produto até o porto, ele vai conseguir ser exportado. Se você não tem boas estradas, se você não tem boas estradas de ferro, se o porto não funciona bem, você não consegue exportar. Então tem que ter todos esses elementos, tá?
Não é tão simples assim. Você tem que ter um sistema financeiro, isso o Brasil tem, né? O sistema financeiro brasileiro é um dos mais avançados do mundo. Você tem que ter um sistema financeiro para possibilitar que o cara consiga fazer esses negócios, essas transações de dinheiro internacional, tá? Então não é assim, o dólar subiu, a balança comercial vai bombar. Não vai bombar. Não, quer dizer, ela tem uma tendência de bombar, de ter um resultado bom, porque o dólar está alto, eu vou exportar muito e vamos ganhar muito dinheiro com isso. Tendência, pessoal. Mas se o meu produto é ruim, eu não vendo. Se a minha infraestrutura é ruim, eu não consigo levar o produto até o porto e não consigo exportar. Se eu não tenho cliente internacional, porque eu não consegui fechar um contrato, às vezes até porque o próprio produtor brasileiro, no passado, e aí pode ser brasileiro, pode ser australiano, pode ser alemão, pode ser o que for, tá? Mas aquele produtor brasileiro, no passado, ele fechou contratos e não cumpriu. E aí as pessoas não confiam nele lá fora. Então, não é assim tão simples. Subiu o dólar, vou exportar muito. Até porque, pessoal, o que o Brasil exporta muito? Produtos intensivos em recursos naturais. Produtos intensivos em recursos naturais. Produtos agrícolas. Ok? Produtos agrícolas. É claro que tem aí minérios de ferro, essa coisa toda, tá? Mas o Brasil exporta muito produto agrícola. Gente, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, como, por exemplo, também no Japão, esses mercados, a gente vai estudar isso daqui a 2 ou 3 semanas, tá? 2 semanas. Esses mercados têm uma proteção muito grande à entrada de produtos de fora. Por quê? Porque eles não querem que os agricultores do país deles sofram. Então, você tem uma proteção muito grande aos agricultores dos Estados Unidos, uma proteção muito grande aos produtores da Europa. E aí o Brasil não consegue vender os seus produtos agrícolas com tanta facilidade para esses países, porque eles protegem muito o setor agrícola deles, tá? Então você não vai conseguir exportar. Então é tendência. Mas a gente tem uma primeira tendência com mudança do câmbio. Gente, são 4, tá? São 4. A primeira tendência, que é a mais complicada, essa explicação é um pouco maior. A primeira tendência é se o câmbio é alto, a tendência é que a balança comercial tenha um resultado melhor. Então, hoje, com um câmbio mais alto, existe uma possibilidade da gente ter um resultado melhor de balança comercial. Por que isso não vai acontecer imediatamente? Porque a gente vive uma crise internacional muito grande, provavelmente a maior crise depois aí tirando a guerra, né, tirando a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, provavelmente a maior crise que a gente vai viver depois dos anos 20, da crise de 29, né, que a gente até falou um pouco dela antes aí do nosso período aí de aulas via internet, tá? Então, o que a gente tem é uma situação em que provavelmente a gente não vai conseguir vender tanto, por causa da crise internacional. Mas a tendência é essa, ok? Ok, pessoal? Então, câmbio alto, eu exporto mais e importo menos. Tendência de um resultado bom de balança comercial. Câmbio baixo, eu exporto pouco e importo muito. Tendência de resultados de balança comercial pior, ok? Segunda tendência, quando o câmbio sofre variação. Pessoal, quando o câmbio sobe muito, e muito rapidamente, principalmente, a tendência é que a gente tenha alguma inflação. A tendência é que a gente tenha alguma inflação. Ok, gente? Por quê? Primeiro, o produto importado fica mais caro. Lembra o laptop do exemplo? Ele ficou mais caro. Ele de 1.400, ele vai aumentar, sei lá, para R$2.000, ok? Então a tendência é que o produto importado fique mais caro, e isso pressiona a inflação. Mas o produto nacional também fica mais caro, porque a gente viu que se a taxa de câmbio é muito alta, esse cara, ele não quer vender esse produto no mercado interno, ele quer vender no mercado externo, tá? Ele quer vender no mercado externo.
Vamos imaginar a seguinte situação, tá? Vamos imaginar que o Hernani seja um produtor de chocolate. E a taxa de câmbio é 1 para 1, só para facilitar a nossa vida. Ele vende metade da produção dele para o Bernardo. O Bernardo tem uma cadeia de lojas de chocolate no Brasil. E ele compra o chocolate que o Hernani faz por R$ 1. E a Brenda tem uma cadeia de lojas, só que em Miami. E ela compra o chocolate do Hernani por R$ 1. Gente, para o Hernani, tanto faz. Porque para o Hernani, ele vende metade da produção para o Bernardo por R$ 1. E metade da produção para a Brenda por $1. Que ele troca por R$ 1. Ok? Para ele, tanto faz. E, gente, chocolate é cacau, leite e açúcar. Cacau, leite e açúcar a gente produz, a gente não importa. Ok? Então, o preço não tem. O preço da mudança do dólar não vai interferir. Vamos imaginar o seguinte: de 1 para 1, passou para 3 para 1. Gente, para a Brenda, não fez diferença nenhuma. Ela mora em Miami, ela tem lojas em Miami, ela não está nem aí para nada. Ela vai continuar pagando $1 para o Hernani. Só que o Hernani, quando pega esse $1, se a taxa agora está 3 para 1, ele vai pegar esse $1 e vai trocar por R$ 3. Ele vai continuar vendendo no mercado interno, ele vai continuar vendendo para o Bernardo. O Bernardo quer pagar 1. Ele vai falar, não, eu não vou vender mais para o Bernardo, eu vou vender tudo para a Brenda. Porque mesmo ela me pagando a mesma coisa que ela me pagava, que era $1, agora eu ganho 3. Se o Bernardo quiser comprar meu chocolate, fazer com que eu pare, porque eu quero vender tudo para a Brenda, fazer com que eu pare de vender para a Brenda e venda uma parte da minha, continue vendendo uma parte da minha produção para o Bernardo vai ter que me pagar pelo menos 3. Senão eu vendo tudo para a Brenda, que está me pagando mais. Gente, isso é o normal do mercado. Se tem alguém que quer pagar mais pelo meu produto, eu vou vender para ele. Não tem nada a ver com o Hernani ser mais ganancioso. Não. Se vende, se um paga 3, eu vou vender para quem paga 3. O Hernani, para comprar esse chocolate, ele vai ter que pagar também 3. Pessoal, se o Hernani comprava por 1 e vendia, sei lá, por 2, se ele está pagando 3 agora, ele vai ter que vender, sei lá, por 4. Então, mesmo um produto totalmente nacional como o chocolate, o preço vai aumentar, o preço vai subir. Ok? Então, quando o câmbio sobe, a tendência é que a inflação suba também. Então, vamos lá. Primeiro efeito, câmbio mais alto, balança comercial tem uma tendência de ter um resultado melhor. Câmbio mais baixo, a tendência é que o resultado seja pior. Segundo efeito, quando o câmbio sobe muito, a tendência é que a gente tenha uma pressão inflacionária. Então, um câmbio muito alto tende a pressionar a inflação. Aí você vai me perguntar, mas Adriano, hoje, o câmbio subiu. Até que ele não subiu muito, tá, pessoal? Porque, na verdade, ele já estava 5,20 antes desse problema de pandemia, tá? Agora ele está ali perto de 6. Ok? Então, ele nem subiu tanto. Ok? Mas uma situação hoje, o câmbio subindo muito, vai pressionar a inflação? Nem tanto, porque a economia está tão parada que não vai ter muito efeito. Ok? Mas, normalmente, câmbio subindo, pressão inflacionária. Terceiro efeito, pessoal. Terceiro efeito. Importante, tá? Terceiro efeito importante. Emprego. Pessoal, se eu tenho uma taxa de câmbio muito baixa, eu vou importar muito produto.
Se eu vou importar esse produto, eu não vou produzir o produto aqui no Brasil. Se eu vou importar esse produto e eu não vou produzir esse produto aqui no Brasil, o que vai acontecer é que esse produto que não vai ser feito no Brasil não vai gerar emprego aqui dentro. Então, se eu importo muito, a tendência é que eu não gere empregos no Brasil. Se eu estou importando muita coisa, eu não gero empregos no Brasil. Gente, olha só. Não sou especialista em Venezuela, ok? E diferente do pessoal do Facebook lá que vocês conhecem, eu não dou palpite sobre aquilo que eu não conheço muito bem, ok? Mas, vamos lá. Qual é um dos problemas graves da Venezuela? A Venezuela produz petróleo e mais nada. Praticamente mais nada. Então, o que a Venezuela faz? Ela vende petróleo e compra o resto todo. E aí tem um problema sério. Como é que a Venezuela gera emprego se ela não produz quase nada? Ela importa quase tudo. Isso é complicado. A mesma coisa qualquer país do mundo, pessoal. Se você começa a importar muito, você para de produzir internamente, você não tem emprego dentro do seu país. Você vai ter emprego, sei lá, na China, na Alemanha, nos Estados Unidos, na África do Sul, na Austrália, da onde você está importando aquele troço. Mas no Brasil não vai ter. Em compensação, se você tem uma taxa de câmbio mais alta e você está importando pouco e exportando muito, para exportar você tem que produzir aqui dentro. Para produzir aqui dentro, você vai gerar emprego aqui dentro. Ok? Então vamos lá. Uma taxa de câmbio mais alta vai gerar provavelmente mais empregos, porque eu vou produzir mais internamente para vender para os outros países. Uma taxa de câmbio mais baixa provavelmente não vai gerar empregos, podendo gerar até algum desemprego, porque eu vou fechar uma fábrica no Brasil, porque eu vou importar aquele produto do exterior. Ok, pessoal? Então isso é muito importante. Então já vimos 3 efeitos. Primeiro efeito, taxa de câmbio alta. Tendência da balança comercial ter um resultado melhor. As contas externas brasileiras vão ter um resultado melhor. Taxa de câmbio baixa. Tendência da balança comercial ter um resultado pior. Subida muito forte do câmbio. O câmbio sobe muito e sobe rapidamente. Tendência de inflação. Terceiro efeito. Se eu estou importando muito, taxa de câmbio muito baixa, eu vou gerar desemprego, eu vou gerar problemas no mercado de trabalho brasileiro. Se eu estou exportando muito, taxa de câmbio mais alta. A tendência é que eu gere mais empregos no Brasil. Então eu vou ter um fomento à geração de empregos. Gente, quarto e último efeito. Pô, Adriano, sabia que o câmbio fazia tanta coisa? Faz. Por isso que o câmbio é tão importante. Quarto efeito. O quarto efeito, pessoal, é chamado de efeito renda. Ele é meio subjetivo, mas ele é muito importante. Bom, primeiro, Hernani, não é apostila. Apostila é coisa de pobre. Tá? Nós temos notas de aula. Tá? Se não tem esse efeito, anota. Tá? De qualquer maneira, está gravando. Ok? Não é porque a gente está na crise que o dólar está alto que a gente vai, né, deixar de ser chique. Certo? Anotem, então. Efeito renda. Gente, efeito renda é muito simples. Tá? Com uma taxa de câmbio baixa, você se sente mais rico. Adriano, não entendi nada. Por que se o câmbio amanhã, acordo amanhã, acordei amanhã, a pandemia acabou e o dólar está 1 para 1. Isso não vai acontecer, tá, gente? Tá? Nem nos seus sonhos mais sonhados, isso não vai acontecer, ok? Acordou amanhã, não tem pandemia, o vírus desapareceu do planeta e o câmbio está 1 para 1. Gente, você vai se sentir muito mais rico. Por um motivo simples. Aquele laptop que é importado, aquele tablet que é importado, aquele celular que é importado,
aquela camisa daquela marca que você gosta, que é importada, aquele tênis daquela marca que você gosta, que é importado, ficou mais barato. Porque imagina, vamos pensar aqui o dólar, 6 para 1. Se eu quero comprar um tênis que custa $100, tênis caro esse, hein? Um tênis que custa $100, eu vou pagar no mínimo R$ 600. Se esse tênis custa $100 e o câmbio está 1 para 1, eu vou pagar R$ 100. Pô, Adriano, R$ 600, eu não sei se eu posso comprar, não. Pô, mas R$ 100 dá para comprar até uns dois. Exatamente isso. Ou seja, 6 para 1 você não consegue comprar. 1 para 1 você consegue comprar dois. Pessoal, vamos imaginar aqui o seguinte. Você tem a seguinte situação. Você quer ir para a Disney. É claro que agora não dá, por causa da pandemia. O Trump quer evitar que brasileiros vão para lá, por causa do surto que está tendo aqui. Né? O New York Times, ou o Washington Post falou que o Brasil deve ser o próximo epicentro da pandemia e tal, aquela coisa toda, a situação está ruim. Ok, gente, tá, mas vamos imaginar que está tudo bem. Você quer viajar para os Estados Unidos. Um parque ali na Disney, tá? Custa, arredondando aí, alguma coisa em torno de $80, ok? Você quer visitar um parque da Disney, ou quer visitar o parque da Universal, quer conhecer o parque do Harry Potter. A 6 para 1, R$ 6, $1, para entrar no parque, você vai pagar R$ 480. Né? 6 vezes 8, 48. Vai pagar R$ 480 para entrar em um parque. Se o dólar tivesse 1 para 1, você ia pagar R$ 80. $80, R$ 80. Ou seja, você entraria em 6 parques, quase todos. Dava até para ir para Tampa, né, para andar de montanha-russa lá no Parque de Tampa. Como é que é o nome do Parque de Tampa, gente? Eu estou tentando olhar pro coisa aqui na minha geladeira. Me lembra aí, gente. É o Busch Garden. Busch Garden, exatamente. Tem as montanhas-russas legais. Obrigado. O Busch Garden. Vai dar até para ir no Busch Garden, lá em Tampa. Que vale a pena ir, tá? Quem for, assim que acabar a pandemia, os Estados Unidos liberar, a gente voltar a entrar lá, essa coisa toda, tudo melhorar. Vale a pena ir, tá? Mas voltando. Pessoal, veja, para ir num parque hoje, você paga 480 pratas. Se fosse 1 para 1, você ia pagar 80. Gente, é muito mais fácil viajar para a Disney 1 para 1. Por isso que quando o dólar era baixo, as pessoas viajavam para a Disney todo ano. Eu conheci a gente que ia pra, eu acho uma falta de criatividade. Eu fui um ano para a Disney, depois fui para outro lugar, assim sucessivamente, né? Tá? Quero até voltar na Disney, porque o parque do Harry Potter ficou pronto, eu não conheço o parque todo do Harry Potter. E tem a parte do Avatar no Animal Kingdom, que eu também não conheço. Mas veja, embora que agora com pandemia é ficar em casa, tá, gente? Tem nem me fala, Hernando, Star Wars. Nossa, fiquei até com os olhos cheios d'água agora. Mas vamos lá, a pandemia vai acabar e a gente vai conseguir viajar aí. Vamos ter fé, ok? Vamos ter fé, mas para a gente poder viajar no final da pandemia, a gente tem que ter saúde. Então vamos, saúde acima de tudo. Vamos lá, voltando. Que agora quase que rolou uma lágrima aqui teimosa que eu não consigo ir lá no parque do Star Wars. Mas vamos lá. Pessoal, veja, você se sente mais rico. Aquela camisa daquela marca que você gosta, você vai poder comprar várias. Hoje talvez você não consiga comprar nenhuma. Você vai poder viajar para os Estados Unidos, viajar para a Europa, viajar, sei lá, conhecer Nova York, que obviamente é nos Estados Unidos, não só ir para a Disney, você vai poder ir para Paris, para Londres, você vai poder ir para Israel, você vai poder viajar e conhecer, sei lá, Roma. Quando o câmbio está mais baixo. Quando o câmbio está mais alto, fica mais difícil. Por isso, pessoal, não era difícil, aliás, era fácil de ver
naquelas passeatas ali pelo impeachment da Dilma, quando o pessoal pedia a saída da presidente Dilma, você via várias pessoas com cartazes. Dilma, devolve, porque estava mais ou menos 2,70, 3 para 1. Dilma, devolve meu dólar a 2 para 1. Por quê? Porque aquele pessoal, normalmente ali classe média, claro, aquele pessoal queria voltar para a Disney. E com dólar mais caro não conseguia. Queria comprar celular, só que ficou mais caro. Queria comprar camisa e calça de marca, só que ficou mais caro. Tá? Infelizmente, para quem acreditava que o problema do câmbio era o governo da Dilma, infelizmente a profecia não se realizou e hoje o dólar está muito mais alto. Mas a questão é, por que as pessoas foram para as ruas com cartaz pedindo dólar mais baixo? Efeito renda. Dólar mais baixo eu me sinto mais rico. Dólar mais alto eu me sinto mais pobre. Hoje em dia é muito mais difícil a gente viajar para o exterior. Hoje em dia é muito mais difícil a gente comprar um produto importado, ok? Então veja, pessoal, veja, é importante que a gente entenda. Quando eu tenho uma variação do câmbio, por isso que eu falei, importante é a variação. Se é R$1, 20 ienes, isso não tem muita importância. O importante é quando o câmbio sobe ou quando o câmbio cai. Quando o câmbio sobe ou quando o câmbio cai, a gente tem 4 efeitos. Efeito sobre a balança comercial, efeito sobre a inflação, efeito sobre o emprego e o chamado efeito renda. A pergunta que vocês querem me fazer agora é o seguinte: Adriano, para a gente poder ir embora. Ok, então qual é o valor ideal do câmbio? Pessoal, não tem. Não, Adriano, tem que ter um valor ideal, que eu boto o câmbio naquele valor ideal, que vai ser o meio termo, e aí o Brasil vai virar uma maravilha. Não precisa ser 1, mas também não precisa ser 3, não precisa ser 6. Qual é o ideal? Qual é o número mágico? Todo mundo quer um número mágico, né? Botou lá, plim, resolve. Gente, não existe. Se você é um exportador, você quer o câmbio 6 para 1. Se você é um importador, você quer 1 para 1. Imagina a seguinte situação. Esquece pandemia e imagina que você vai viajar em julho, nas férias, para Disney, tá? Você vai conhecer a Disney em julho. Deus queira. Temos fé. Vamos lá. Pessoal, você quer comprar o dólar a quanto? Provavelmente você vai querer comprar 1 para 1. Provavelmente você vai querer comprar 1 para 1. Não é isso? Davi perguntou aqui nada a ver com a matéria, mas assuntos você viu o Pentágono confirmou a existência de OVNIs. Não. No final da aula eu falo sobre isso. Calma, gente. Calma. Ele não confirmou a existência de OVNIs. Fiquem tranquilos. Tá? Então vamos lá. 1 para 1. Você vai viajar para os Estados Unidos lá para ver os OVNIs. Vai conhecer lá Roswell. Tá? E você vai viajar. Você vai viajar 1 para 1. Você quer comprar 1 para 1. Tá? E aí, veja. 1 para 1. Beleza. 1 para 1. Você comprou 10 mil dólares, que 1 para 1 estava muito barato. Você gastou 10 mil reais e comprou 10 mil dólares. E foi para os Estados Unidos torrar esse dinheiro. Tá? E foi para os Estados Unidos torrar esse dinheiro. O pessoal fala que está faltando zumbi. Não necessariamente, né? Não tem negócio aí de CPI, de fake news. Eu não entendo muito disso, que eu não tenho essas coisas, tá, gente? Que tem um pessoal dos robôs aí que são meio zumbis de Facebook, de Instagram e Twitter. Não tem um negócio desse? Acho que não falta mais nada. Mas voltando, pessoal. Você viajou para os Estados Unidos com 10 mil dólares que você comprou a R$1. Voltou para o Brasil. Você não conseguiu gastar os 10 mil dólares, tá? Sobrou 2 mil dólares. E você não vai ficar com esse dinheiro guardado. Você quer vender aquilo ali. Beleza? Beleza?
Quando você vai vender aqueles dólares, você quer vender por quanto? 1 para 1? Não, você quer vender a 6 para 1. Então, gente, dependendo da sua situação, se você vai viajar agora, se você tem dólares guardados e vai vender, se você é exportador, se você é importador, se o governo quer gerar mais emprego, se o governo quer controlar a inflação, dependendo da situação, as pessoas vão querer um dólar mais alto ou um dólar mais baixo. Se o problema está entrando pouco dólar no Brasil, um dólar mais alto pode ser interessante porque eu vou exportar mais. Se o problema eu tenho uma pressão inflacionária grande, talvez o ideal seria um câmbio um pouco mais baixo para segurar o dólar. Então não tem número mágico, ok? Não tem número mágico.